Retiro de preparação para a Quaresma, 6º dia. Se você tem prestado atenção nos diferentes dias desse retiro, nós fomos encontrando maneiras diferentes de se acalmar e de se centrar. Fizemos a experiência com a respiração, de dar atenção às diferentes partes do corpo, de calmamente observar o fluxo e refluxo dos seus pensamentos e sentimentos. A concentração no objeto material levou-nos ao silêncio e a dar atenção aos sons que à sua volta você pode descobrir. Um silêncio interior. Iniciando esse dia de retiro, tome um momento para recordar alguns destes métodos e veja se você consegue lembrar de algum que tenha surtido mais efeito para você. Se você achou que alguma dessas técnicas ajudaram você, repita ela hoje. Se você nunca tinha rezado dessa maneira, utilizado esses métodos, hoje você pode simplesmente não querer fazer nenhum desses métodos, mas preparar-se da sua maneira para ouvir a carta de São Paulo. No dia de hoje, nós iremos fazer a nossa meditação com a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos do 7 ao 13. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Digo-vos que Cristo se tornou servidor dos judeus em vista da fidelidade de Deus, a fim de cumprir as promessas feitas aos patriarcas. As nações pagãs, porém, dão glória a Deus por causa da misericórdia dele, conforme diz a Escritura. Por isso eu te celebrarei entre as nações pagãs e cantarei hinos ao teu nome. A Escritura também diz: nações pagãs, alegrai-vos com o povo de Deus. E diz ainda: nações pagãs todas, louvai ao Senhor, e todos os povos o celebrem. E Isaías também diz: aparecerá o rebento de Jessé, aquele que se levanta para governar as nações pagãs. Nele as nações pagãs colocarão a sua esperança. Que o Deus da esperança vos encha de completa alegria e paz na fé, para que transbordeis de esperança pela força do Espírito Santo. E a partir dessa leitura, vamos fazer a nossa reflexão desse dia de retiro. A igreja em Roma, a quem Paulo escrevia, incluía os cristãos de duas procedências. Alguns eram convertidos do judaísmo. A tendência deles era manter as práticas, circuncisão, leis da alimentação, maneiras de rezar, que achavam que os ajudava antes de se tornarem seguidores de Cristo. Os outros, referidos aqui como os gentios ou os pagãos, nunca tinham sido judeus. Não viam qualquer interesse nestas observâncias religiosas,
Na perspectiva de Paulo, ambas as posições eram compatíveis com a resposta a chamados a ser santos. É importante, porém, que a igreja permaneça unida. Você se lembra de grupos ou pessoas individuais cujas práticas religiosas acha estranhas, mas a quem você quer estar unido ou unida também? No princípio, foi uma surpresa para Paulo, como judeu praticante, descobrir que o Deus em quem ele acreditava também se ocupava dos pagãos. Levou muito tempo para que ele reconhecesse o que Deus fazia com eles. Você se lembra de grupos ou pessoas em quem você tem dificuldade de acreditar que Deus trabalha neles? Vamos fazer a nossa oração, a nossa conversa, o nosso diálogo com o Senhor. Quando Paulo acreditou que Deus se encontra num âmbito muito mais alargado de pessoas e circunstâncias do que ele pensava, louva ao Senhor. Ao ler a Escritura sob essa luz, agora, consegue reconhecer muitas promessas de que Deus, na verdade, trabalha dessa forma? Na leitura de hoje, ecoam estas promessas. Se você fosse louvar a Deus pelas promessas que Ele fez a pessoas improváveis, de quem você se lembraria? O louvor e a alegria caminham naturalmente juntos. São Paulo partilha com Santo Inácio de Loyola a compreensão de que ser santo implica um chamado a viver com alegria. É provável que, quando ouviu pela primeira vez esse chamado e percebeu que Deus queria que fosse um dos seus santos ou uma de suas santas, isso lhe parecesse assustador. Mas Paulo termina não com uma nota de desencorajamento, mas de esperança, para que transbordeis de esperança pela força do Espírito Santo. Porque é o Espírito que fará de você o santo ou a santa que Deus quer que você seja. Vamos terminar essa oração pedindo a Deus essa esperança, pedindo a Deus que Ele modele a nossa vida. E finalizando o nosso dia de retiro, o nosso momento de retiro, vamos fazer a nossa saudação final. Enquanto você escuta essa saudação, essa oração, você traça o sinal da cruz sobre você. Que o Deus da esperança vos encha de completa alegria e paz na fé, para que transbordeis de esperança pela força do Espírito Santo. Amém.